Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Desculpa a garganta, né? Cuidado com o mofo, pessoal. Tava mexendo umas coisas aqui, ó. O mofo não é legal, tá? Cuidado, tá? Bom, enfim. O assunto que a gente vai abordar é uma coisa que até hoje influencia a cabeça das pessoas. Professor, como assim? Ou seja, a questão da religiosidade. Tá certo? Ou seja, religião, capitalismo, dinheiro, poder que estava na mão de quem? Dos reis, certo? E com os certo? Senhores feudais, certo? Porque agora o poder ele vai ser transportado para os reis e tal. Daqui a pouco a gente vai ver a formação dos estados nacionais, tal, das monarquias, tal, centralização do poder. Bom, enfim. Mas a questão agora, certo, ou seja, as tretas com a suprassumo, a dona do poder religioso, ideológico da época, certo? Desde já para enfatizar, para que vocês entendam melhor, e tipo, professor, mas como é que a igreja tinha tanto poder e tudo mais? Pessoal, ou seja, praticamente ela era dona do conhecimento. A maioria das pessoas eram analfabetas, certo? Então, tudo que ela dizia era verdade. Quem colocava os reis lá? Lá em cima. É a igreja. No caso, a igreja da época, viu? Para depois não tá dizendo que eu estou falando que esse professor é do cão. Ai, meu Deus, é o demônio. Não, nada a ver, certo? São instituições, certo? Que suas atitudes correspondem à época onde eles viviam, onde eles governavam. Para ser bem claro. Certo, pessoal? Então, essa treta começa, certo? Por isso que o nome é Reforma Protestante, mas poderia se chamar também Revolução Protestante, Revolução Religiosa, como eu botei aqui. Isso aqui é só para me guiar, viu, pessoal? Não é... Enfim, tá? Não se preocupe, certo? Vejam só, no livro de vocês, deixa eu dar uma puxadinha nele para cá, tá certo? Ou seja, pessoal, logo... Eu desapareci, né? Apareci de novo, certo? Logo, no começo aqui, certo? Vocês vão ver o nome dos principais caras, certo? Que é Lutero, Calvino, Zwingli. Teve outros caras, daqui a pouco eu vou mencionar o nome deles, certo? Ou seja, esses caras aí foram que deram uma saculejada no poder institucional da época, certo? Aí, sim, professor, mas sim, e daí? Tudo começou com um cara chamado Martim Lutero, certo? Dá uma olhada lá no Zé Tuba ou no filme Lutero, certo? Tem lá na atividade. Então, o que acontece? A igreja, na época, como ela era dono do conhecimento e andava juntinho ali, certo, com a monarquia, eles ditavam as regras e faziam o que bem entendiam. Ou seja, a questão, certo, do poder ideológico e do poder financeiro ideológico. O que acontece? Então, aconteciam muitas coisas que esse cara chamado Martim Lutero começou a observar e achar muito errado, que aquilo não era coisa da igreja, certo? Essa questão da igreja está se metendo em assunto político, assunto financeiro, etc. Ou seja, o negócio desses caras aí era que a igreja se preocupasse com os assuntos que cabiam a ela, ou seja, os assuntos religiosos. Mas só que não. Então, ou seja, o que acontecia? Muita mutreta, muita venda de milagre, muita coisa que ele, observando aquilo, não estava aceitando, certo? Então, vê só, certo? Essa revolução ou reforma, certo, acontece, certo? No século XVI, no Sacro Império Romano Ocidental. Deixa eu abrir um parêntese, certo? Na época, certo? Na época, essas confusões todas que estavam acontecendo aqui, era no Império Romano do Ocidente, que inclusive nós também temos o Império Romano
do Oriente, tá certo? Que inclusive vinha de vento em popa crescendo mais do que o do Ocidente. O Ocidente estava decadente e tal, enquanto lá os caras estavam ganhando uma grana preta com importações, etc, etc, etc. Tá? Isso depois a gente vê. Tá certo? Então, ou seja, vamos aos fatores. Eu já estava falando, vou continuar falando. Certo? Os abusos da igreja, a imoralidade, isso a gente vê num desenho que eu mandei inclusive vocês assistirem, ou no filme Corpo de Notre Dame e tal, que ela mandava na cabeça das pessoas. Inclusive tem um breguecinho que revoltava muito ele, que era a venda de indulgências, certo? A galera ganhava muito dinheiro vendendo pedaço da roupa de Jesus, vendendo o dedinho de tal santo, foi um pedaço do osso de São Fulano de tal. Muita grana, muito dinheiro. Inclusive, nobres chegavam na igreja e diziam: Padre, eu pequei, o que é que eu farei para me salvar do inferno? Que armaria, tudo, aquele negócio, né? Aí o padre dizia: não, meu filho, não tem problema, viu? Olha, o pneu da minha carruagem furou, certo? Deixa aí 10 moedas de ouro, reze 10 Ave Maria em casa e serás perdoado. Então isso Lutero não suportava mais. Tanto é que ele escreveu as 95 teses. Daqui a pouco eu vou ler algumas para vocês. Tá certo? Fora isso, a gente vai caminhando, certo? Para, já falei das relíquias e entre outra coisa. Por exemplo, muitas vezes para você subir de um determinado cargo, você tem que ter um estudo, tem que ter um curso e tudo mais. Mas o que acontecia também, fora a venda de indulgências, era a venda de cargos eclesiásticos. Ou seja, o cara, vamos dar exemplo, o cara é de uma família rica e ele quer ser padre de tal igreja. Ele dava uma graninha, tava lá. Pouco tempo depois o cara dava mais uma graninha, o cara virava bispo. O cara, puxa, como fulano só tem tantos anos de paróquia e tudo, já é bispo? Entendeu? Outra coisa que ele não suportava, tá? Nessas primeiras páginas aqui a gente já pode ver, certo? Por exemplo, na página 100, 101, já está falando diretamente da Reforma Protestante. Aí a gente pode dar um pulinho para cá, para a página 102 e 103. Aí você, professor, mas me diz uma coisa. Fora esses nomes que o professor falou aí, né, de Rico VIII, de Calvino, Lutero, tal. Existem outros caras? Existiam. Muitas pessoas já vinham observando isso, certo? Isso não aconteceu apenas na Alemanha, não, na Suíça, não, certo? Mas na Espanha, no Brasil também, tá? Por exemplo, Pedro Valdo, certo? Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês se orientarem melhor. É melhor do que eu estar falando, certo? Porque vocês já vão exatamente onde eu quero que vocês vão, certo? Pronto. Esse cara, ele queria simplesmente um negócio meio doido, certo? Para a época, que é inaceitável para a igreja. Ou seja, o voto de pobreza. Tá vendo? O que Lutero já estava falando, que a igreja tinha que se preocupar com o espiritual, a religiosidade, ajudar os pobres, aquele negócio todo. Mas a igreja ganhando uma grana bruta, ela não ia querer isso. Tá certo? John Wycliffe. Este cara também, a gente pode chamar ele de precursor, os caras, os primeiros que começaram as coisas referentes à reforma protestante. Certo? O que esse cara pregava? Certo? Ou seja, os preceitos de Jesus e a ideia de que todos deveriam ser iguais perante Deus. Né? E vocês sabem que a igreja dizia que, pô, se tu é rico, foi Deus que te abençoou. Né? Tanto é que esse era o mote para dizer que os reis, os caras, eram também abençoados de Deus. Certo? Tinha outro cara também, certo? Jean
Hans. Ele traduziu a Bíblia para seu idioma, o tcheco, e denunciou a corrupção da Igreja Católica. Foi condenado e morto. Tá? Na página aqui 104 e 105, né? Daqui a pouco eu entro em outros detalhes, pessoal. Certo? A gente tem um cara chamado São Tomás de Aquino. E por incrível que pareça, né, ou estranho que pareça, ele defendia a ciência. Defendia a ciência. Certo? Ou seja, que dentro desse pensamento dele tinha como provar que um ser divino era quem controlava a vida das pessoas, que controlava o mundo. Enfim, tá? Outro carinha chamado de Santo Agostinho. Se baseava também nas questões de renascimento, na questão dos pensamentos greco-romanos, na questão da racionalidade e entre outras cositas. Tá certo? Bom, sobre o luteranismo, né, eu já falei que na página 106 e 107 vocês dão uma olhadinha, com uma ressalva que, rapidex, que é o seguinte: outra coisa que eu não mencionei, certo? É que a gente está no momento que o feudalismo deu tchau. Ou seja, aquela questão do feudo, do povo trabalhando, o senhor feudal, não recebia salário, não ganhava nada, aquele negócio, acabou com o nascimento das feiras, do comércio e tal, não preciso falar tudo de novo. Certo? E uma coisa que entra dentro dessa questão do dinheiro, do pré-capitalismo, digamos assim, né, não capitalismo em si, é a questão dos juros. Né? Pessoas emprestavam dinheiro, então para não perder aquela grana, logicamente, né, cobravam no terminal do juro. Inclusive os caras condenavam os árabes ao inferno. Por quê? Porque os árabes cobravam juros. Certo? Então a igreja também condenava isso, já se metia na economia, já se metia na política. Por aí você já está tirando a ideia, né? Quer dizer, vocês. Certo? E aquilo... E Lutero dizia que, cara, velho, a igreja não tem que se meter nisso. Né? Pra que, como é que se diz? Pra que tanto imposto? Pra que tanta taxa? Pra que tanta coisa? Então isso começou a preocupar os nobres. Né? E outras pessoas. Rapaz, o que esse cara está dizendo? Esse cara está dizendo que a igreja vai perder dinheiro. Dá um acosto nesse cara para ele parar com essas conversas. Certo? Então, daí que assim, a gente pensa que Lutero falou que só falou um monte de coisa e ficou de boa. Não, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E ele fugiu para a Saxônia. Se escondeu lá com a proteção do rei Frederico II. E continuou lá. Logicamente que ele deu uma tapeada na igreja, não era bem isso que eu estava dizendo, aquele negócio todo, e pá, conseguiu escapar da morte, mas ele ficou na proteção, certo? Do rei, certo? Aí, pra cá pra frente, a gente vai falar de uma galera que, logicamente, né, toda ideia, né, ela é difundida basicamente, não totalmente, dependendo da forma que você entende. Então, o pensamento do luterismo, daqui para frente, baseado nas ideias deles, outros pensamentos vão renascer. Por exemplo, o camponês, a pequena, ou média, ou baixa burguesia, se baseou nas ideias de Lutero. Então, ou seja, daí nasceram os caras chamados anabatistas, que eles condenavam, certo, toda essa pomposidade da igreja. Igrejas, inclusive, foram quebraram estátua, quebraram imagem de santo, aquele negócio todo. Eles eram contra esse tipo de coisa, certo? Que, inclusive, aqui na página 109, para vocês se basearem melhor, são os anabatistas.
Aí você, professor, mas foi só esses caras e tal, aquele negócio todo. Não. Ou seja, até um presente momento, depois dessas confusões todas, começou a dar uma relaxada, certo? Então, vem aqui um cara, que eu vou daqui a pouco escrever o nome dele, certo? Que é Thomas Müntzer, líder dos camponeses, rompeu politicamente com Lutero por achar que este defendia outros ideais. A base dos anabatistas passou a ser o fim da propriedade privada. Outro negócio de doido, né? Ou seja, é praticamente eu chegar e dizer, tua terra não é mais tua, viu? A gente vai dividir com aquele pessoal ali. Tu acha que os nobres, os reis iam aceitar isso? É complicado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem influência também aquele assuntinho que a gente estava estudando lá, certo? O Renascimento. Agora, a razão, a lógica está aparecendo, até mesmo a ciência. Tá certo? E dentro desse contexto todinho aqui, certo? Dentro desse contexto todinho aqui, surgiu um negócio que foi um dos momentos mais tristes, né, da história, que foi, no caso, a Santa Inquisição. Certo? Muita gente foi queimada viva, foi torturada, foi perseguida por conta de ter um pensamento diferente do vigente na época. Né? A igreja caçou, enforcou, afogou muita gente, principalmente, certo? Pessoas que tinham uma religião diferente, ou uma seita, né? Principalmente, né, mulheres acusadas de bruxaria. Aqui a gente passa para um cara chamado Calvino, que também não deixa de ser extremamente radical, certo? Ou seja, esse carinha aí, baseado nas ideias de Lutero, certo? Na Suíça, já começa a pregar outras ideias, certo? Se você olhar no decorrer dessa história todinha, certo? Por exemplo, um cara diz que você ganhar dinheiro, você curtir a vida e tal, aquele pensamento lá do Renascimento, você curtir a vida, você ter dinheiro, você ganhar dinheiro, isso é usura, oião, pecado, juros lhe condenarão para o inferno. Aí, a princípio agora, nesse momento, com o calvinismo, essas ideias, elas vão, já estava começando com Lutero, com o calvinismo, essas ideias já vão deixando, sendo que meio flexibilizadas, esse negócio de, rapaz, mas se tu ganhou uma grana, então foi porque Deus quis, Deus te abençoou. Ou seja, é a chamada predestinação. Tá? Na página 114, eu estou dizendo as páginas, lendo um pedacinho, lendo uma coisa, para vocês irem se orientando. Tá certo, pessoal? Assim como eu faço na sala. Tá? Beleza? Certo? Bom, nessa parte aqui, por exemplo, na página 114, aqui, olha. Em outras palavras, seria a disputa entre o bispo católico e os duques de Savoia. Essa situação ficou muito conveniente na cidade de Genebra. Nessa disputa, destacou-se a figura de um teólogo francês, João Calvino,
Só vocês darem uma orientada quem era o cara. Tá certo? Sua principal obra, Instituição da Religião Cristã. Certo? Nela ficava bem claro sua defesa da fé como forma de salvação das pessoas, além de sua posição contrária à venda de indulgências. Defendia também a predestinação, como eu tinha falado agora há pouco. Mais para baixo, e é bem interessante essa parte, pessoal, que entra um rei na jogada. Certo? Ou seja, o anglicanismo. Ou seja, ele vem bater de frente com as questões da igreja católica. Aí, mas professor, mas como? Mas como? Mas se a igreja colocava uns reis, né? Bispos, etc, etc. Como é que o rei vai bater de frente com a igreja, que é representante de Deus na terra? Simples. Questão de grana. Certo? Ou seja, a igreja controlava, né, a economia, né? Fora o rei e tal, aquele negócio todo, parlamento, blá. Certo? Fora isso, teve uma questão, mas logicamente, né? Um estopim para outra coisa, né? Henrique VIII, vê só, ele queria se casar com outra moça, só que ele já era casado. Aí ele foi falar com o bispo, bispo, eu não quero mais, né, continuar meu casamento com fulana, né? Que ele gostava de uma moça e não dá mais certo e tal. Aí o que aconteceu? Certo? O bispo, o papa disse: não. O que Deus uniu, o homem não separa. Ele, pois eu vou criar minha própria religião. Aí criou o anglicanismo. Aí você, professor, mas só por isso? Não. Porque justamente o pensamento anglicano era essa questão, certo? De liberar a economia, de eu poder ganhar minha grana sem ter que pensar que o cão vai puxar meu pé de noite. E outra coisa, numa cajadada só, ele pegou, olha, meteu as mãos nas terras da igreja, certo? Uniu o país dele, certo? Com a Espanha, certo? Já aumentou o seu poder, certo? De uma cajadada só, certo? E aumentou seu poder institucional. Não foi só uma questão de criar uma religião, tá certo? Henrique VIII, não esqueça esse nome. Cara muito esperto, muito esperto. Aí daí vem outra questão, que possivelmente depois eu acho que eu vou gravar um vídeo para aprofundar. Tá certo, pessoal? A Contra-Reforma. Daí vem o quê? A questão do Concílio de Trento e tal. As mudanças agora no andar já das coisas. Principalmente, certo? Aquela questão. Porque fora a Inquisição, né? Nós temos esse negócio aí do Tribunal do Santo Ofício. Um monte de gente que se bateu contra a igreja foi condenada à morte. Muita gente morreu, certo? Inclusive aqui, ó, na página 115, você vindo para cá para baixo, você vê a questão do Papa Paulo III. A principal medida aprovada nesse concílio foi a afirmação dos dogmas católicos, que defendiam a manutenção dos sacramentos religiosos, certo? Ou seja, quem manda e quem vai pregar o que e como, certo? Ou seja, o que estava de errado, né? Os caras consertaram, acabaram com esse negócio de venda de indulgência, com venda de cargos eclesiásticos, criaram o Index. Você pensou, mas que diabo é Index? Ou seja, como é que eu vou dizer?
Não, resumindo, certo? Ou seja, eram os livros proibidos, você não podia ler. Inclusive, pessoal, uma parte muito triste, fora essa questão aí, certo? Do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, um monte de gente foi queimada, morta, perseguida, afogada, enfim, né? Todo mundo era bruxo, né? Se formavam pilhas de livros queimados. Ou seja, ó, livro de física, livro de matemática, livro de história, entre outras coisas. Todo pensamento que fosse contrário a esse momento agora, certo? Era tido como espiritual, do demônio, certo? Então muita gente foi condenada à morte por conta disso, certo? Imagine o tanto de conhecimento que foi perdido naquele momento. Triste isso. Inclusive, aí você pergunta, professor, o senhor mencionou o Brasil. Sim. A Santa Inquisição também veio para aqui pro Brasil, viu? E matou um bocadinho. Mas não só isso, nós tivemos a Companhia de Jesus nas grandes navegações, entre outras coisas, na colonização do Brasil. Quando a gente der uma olhada em algumas coisas, vocês vão ver esses caras aí, né? Que eram os caras que eram designados para dar uma reforçada na fé cristã católica. E também eles fizeram um grande trabalho aqui no Brasil na catequização dos índios. Certo? Aí você vem a pensar, professor, mas os índios eram do cão, os índios adoravam a floresta, aquele negócio todo e tal, não sei o quê. Não. Os índios tinham sua religião. Mas só que, para melhor dominá-los, ou seja, nada melhor do que catequizá-los. Então, Pai Nosso, cantar Ave Maria, cantar outras músicas. Eles ficavam loucos, achavam lindo um rei cantando Ave Maria. Um índio cantando Ave Maria. Então, tudo isso ajudou e muito no desenrolar das colonizações na Companhia de Jesus, né? Que fez um trabalhinho aqui no Brasil na catequização dos índios, certo? E eu gostaria que vocês dessem uma olhada na página 116. Não, minto. Desculpe, pessoal, que a página passou sozinha. Né? Na página 118, que é para vocês darem uma fixada no Henrique VIII, né? Desculpe pela garganta. Henrique VIII, certo? O primeiro anglicano. Que é para vocês entenderem melhor essa questão, certo? Não sei se vocês perceberam, mas vocês vão perceber, certo? Que ao longo dessa história aqui, a questão é, certo? A manutenção do poder. Quem vai ficar no poder? Como vai ficar no poder, certo? E quanto e como vai ganhar, certo? Essa questão de Henrique VIII, ela apenas não se prende aqui, certo? Ainda vão acontecer várias outras coisas, certo? Inclusive, no 8º ano, vocês ainda vão ouvir falar de Henrique VIII. Pessoal, bom dia. Espero que tenha clareado as ideias aí. Ou boa tarde, ou boa noite, certo? Abraço, pessoal. Fui!